Continuando então com Vargas, capítulo 35, Estado Novo, 37 a 45. Esses seus nuances até ele guardar a vitrola dele e depois voltar. Em 50, acho que ele volta em 50. Página 821. Bom, lembra nós vimos que da Constituição 34 foi substituída por uma nova que pretendia uma aparência na legalidade de um novo Estado, certo? Redigida às pressas pelo jurista Francisco Campos, que era ministro da Justiça na época do de Vargas, e que foi parcialmente inspirada na Constituição fascista da Itália. Por isso veio até ter o apelido chamado de polaca, que seria uma palavra depreciativa usada vulgarmente para designar prostitutas. No Brasil mesmo. Tá? Então aqui teve a 34 teve uma ligação mais com a Constituição de Weimar, e essa daqui foi uma ligação maior com a questão essa nova de 37 tinha uma ligação mais com a Constituição fascista, né? Por isso vamos entrar num regime mais autoritário, né? Mais pesado de Vargas. Então tá aqui, ó, o Estado Novo foi a salvação para o Brasil. Glória a seu fundador. Tá aqui o Getulinho, né? E aqui tá a política, né? Não, senhor. Fratura no crânio. Catalepsia. Não, senhor. Fratura no crânio. Ele deu uma porrada na política aí. Bom, características da Constituição de 37, certo? Vamos dizer que é o seguinte, ó. Houve uma centralização política com fortalecimento do poder do presidente. O poder do presidente, no caso, o poder de Vargas. Tá? Extinção do legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados ou Senado. Funções essas que passariam a ser exercidas pelo Executivo, ou seja, por Vargas. Outra coisa interessante, subordinação do Poder Judiciário ao Executivo. Tudo na mão de Vargas, tudo. Então, Vargas ia ter o quê? O Judiciário, o Legislativo e ele mesmo com o Executivo. Então, podemos dizer que era o quê? Um caráter autoritário de Vargas. Ele indicava os governadores e interventores do Estado pelo presidente, o que lembramos que ocorreu depois com a mesma coisa em São Paulo com a Revolução de 32. Certo? Então, diferentemente do regime nazi-fascista, o Estado Novo não tinha um respaldo de um partido. Tá? Essa parte é interessante, porque ele não tinha um partido. Se a gente for olhar o fascismo, os fascistas tinham seu partido. O nazismo tinha os seus partidos. Vargas não tinha. Vargas tinha Vargas. Ele não fazia parte de um partido, ele fazia parte dele mesmo. Ele era o partido, ele era o pai, ele era tudo. Além de faltar uma forte característica daquela ideologia europeia, a legitimação do Estado por meio de uma certa visão histórica. Ele não queria restaurar nada. No caso, o Império Romano queria, o fascismo queria restaurar o Império Romano, e o Terceiro Reich queria durar 1000 anos em questão da rendição da raça ariana. Aqui não tinha isso. Tá? Essas algumas das diferenças. Então, destaque-se na relativa tranquilidade com que a população recebeu o golpe. Isso aqui é muito interessante. Como a população brasileira não liga, a população recebeu o quê? Estava tranquilo. Da mesma forma, quando passamos da monarquia para a república, ninguém sabia. Então, a oposição foi mínima, se muito inexistente. Então, não teve quase nada. Então,
para a gente ter uma ideia de como a gente é tão passivo assim com as nossas questões políticas, as pessoas fazem o que querem, o que não querem, a gente nem sabe. A gente sabe quem é Damares, a gente sabe o que aconteceu com o Neymar, mas a gente não consegue se revoltar, né? E descobrir, tentar saber o porquê da nossa política está desse jeito. Isso se deve, em parte, ao anticomunismo, o apelo anticomunista. O medo maior era os comunistas, né? Fomentando durante anos pela propaganda oficial getulista. Mas a gente vai ver um pouco da propaganda também getulista, né? Que é algo também que foi feito, construído, se a gente comparar fotos do nazismo, fotos que foram feitas para o Getúlio, a gente vai ter uma coisa assim, é muito parecido e é muito interessante. Isso eu montei ano passado, para o terceiro ano eu vou retrazer, tirar dos meus arquivos do ano passado e vamos ver algumas fotos, que é muito interessante isso. Bom, então, ao mesmo tempo, os principais líderes políticos do país, aqueles que eventualmente poderiam fazer uma oposição liberal a Vargas, viraram-se comprometidos com o novo regime. Ou seja, não tem oposição. Começamos a tomar lá da cá. É o início do tomar lá da cá que nós estamos vendo até hoje com muito apelo e muito forte nos setores da nossa política, né? Não sei atual, né? Mas se houve antigamente, vai continuar tendo hoje, porque o Congresso só vai funcionar, as leis só vão funcionar se tiver um ganho em troca. Caso contrário, não. Bom, em 37, os interventores nomeados pelo Estado eram quase todos os governadores. E agora ele o que? Eternizar no poder. Ou seja, esses governadores iam ficar no poder até a queda de Vargas. Então, até 45 eles ficaram no poder. Sem eleição. Certo? Pode-se falar até mesmo de uma nova política dos governadores. Compromissos pessoais entre os líderes estaduais e o governo federal. Meu chapéu. A gente vê essas partezinhas, a gente começa a olhar isso aqui, aí começa a criar os nomes dos políticos, mais ou menos nessa época, que as famílias empoderadas, né? O melhoramento das famílias e a questão da ligação política. E o povo nem sabe o que está acontecendo. O povo apoiava ele porque ele dava questão de trabalho, deu tudo, então para o trabalhador estava de boa. Bom, quanto ao crescente operariado urbano, a oposição foi pequena. Por quê? Privado de seus principais líderes de esquerda desde 35, pouco lhe restava se não aceitar passivamente o regime. Os sindicatos faziam parte do Getúlio, porque colocaram Getúlio no poder. Por que vou contra alguém que me ajudou? Né? Todavia, por trás dessa aparente passividade, há de se reconhecer que a partir da década de 30, a crescente massa de trabalhadores urbanos já havia se convertido em ator central da política brasileira, pois passou a ser impensável a instauração de poder político sem levar em consideração suas demandas. Foi o que ele fez. As demandas dos trabalhadores, ele cumpriu todas elas, fazendo com que ninguém fosse contra as ideias dele ou os atos que ele estava fazendo. Então, de acordo com a historiadora, Ângela Castro Gomes, trabalhadores passaram a aceitar Vargas. E porque tinha a consciência dos ganhos e proventos dessa situação. Por trás desse jogo está a própria constituição do operariado e sua identificação com o novo grupo social específico. No Estado Novo, consolidou-se entre os trabalhadores a ideia de que ser operário é motivo de orgulho, independentemente do governante. Né? Bom, aí ele vai entrar aqui e falar um pouco da intentona integralista, a mesma forma que foi tentar aquele golpe com a intentona comunista, os integralistas também tentaram, né? Sem
ter êxito, né, no que eles queriam fazer. Então, curiosamente, a mais séria tentativa de derrubar o Estado Novo partiu do grupo simpatizante de medidas autoritárias fascistas. Os integralistas, que haviam aplaudido o golpe de 37, afinal, feito em nome do combate ao comunismo, o próprio Vargas foi bastante tolerante, permitindo que a sobrevivência do grupo. Ao contrário das agremiações políticas, no entanto, não havia ligações com os camisa verdes. O Vargas não tinha uma ligação com esses camisa verdes. Porém, apoiava porque eles eram contra os comunistas. Tá? Mantidos à margem do governo até 38, tentaram sem sucesso assaltar o Palácio Guanabara e derrubar Vargas. Sem êxito. O movimento tomou conhecido como intentona integralista, porém mal organizado, fracassaram e seguiram-se para o exílio e Plínio Salgado, desaparecido do movimento integralista. Tentaram, não conseguiram. Eram contra, queriam tomar o poder da mesma forma que Vargas tomou, só que o baixinho era terrível. Bem, bom, aqui tem aqui o trechinho daquela da Ângela de Castro Gomes. Tá? E ela vai dizer que aqui no pós-30 havia um processo de controle dos trabalhadores, sem dúvida. Mas havia também um processo de negociação que eu queria ressaltar. Entrevistei para minha tese seu Ilkar Leite, um gráfico comunista, e depois trotskistas, que me disse: eu ia para a porta da fábrica falar mal do Getúlio, e quase apanhava. Os trabalhadores adoravam Getúlio. Ora, dizer que se vivia um processo de manipulação dos trabalhadores. Olha só, manipulação dos trabalhadores. Que eram todos enganados durante tanto tempo. Era algo insatisfatório para mim. Essas pessoas seriam completamente desprovidas de discernimento. Ou, afinal, tinham uma lógica em seu comportamento político que deveriam encontrar e respeitar. Os trabalhadores, quando gostam de Vargas, entendem que há ganho nessa negociação e vão explorar essa possibilidade. Bom, o que me chama a atenção muito nisso aqui, eu ia para a fábrica falar mal de Getúlio e quase apanhava. Vou deixar vocês pensando nessa parte aqui. Os trabalhadores adoravam Getúlio. Né? Ora, dizer que vivia um processo de manipulação, que eram todos enganados durante tanto tempo, algo insatisfatório para mim. Essas pessoas seriam completamente desprovidas de discernimento? Ou afinal tinham uma lógica em seu comportamento político que deveriam encontrar e respeitar? Os trabalhadores, quando gostam de Vargas, entendem que há ganhos nessa negociação e vão explorar essa possibilidade. Gente, leem esse trechinho, modifiquem algumas coisas e usem a imaginação de vocês, vocês vão ter exatamente o que eu estou pensando. E é muita loucura. Principalmente manipulação. Certo? Uma foto aqui dos integralistas, com essas bandeirinhas, suas camisetinhas, né, tentando assaltar o palácio e tirar Vargas do poder. Essa foto está do livro de vocês, que eu retirei também, certo? Bons estudos, a segunda parte do livro, do texto do livro de vocês.